Bora lá então, né? Sou José Brasiliano, esse é mais um podcast do Ciência do Endurance e hoje é dia de papo com o coach. Quem está aqui comigo hoje é o Pedro Bianchetti, do Fortalecimento para Corredores. Ele é especializado em treinamento de força para atletas de endurance. E hoje a gente vai falar sobre como conciliar os treinos de força com os treinos de endurance. Embora o nome do perfil seja Fortalecimento para Corredores, eu acredito que a gente dá para expandir esse tema aí para todo o universo do Endurance, então vai ser uma discussão muito legal. Uma discussão não, né? Vai ser uma aula aqui do Pedrão com a gente. Pedrão, primeiramente, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Ciência do Endurance. Brasileiro, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, que é uma referência da área. Além de ser uma referência técnica, traz essa parte técnica para que a maior parte das pessoas possam ter contato, sejam elas treinadores, treinadoras, sejam elas praticantes. Fico lisonjeado pelo convite e muito satisfeito de estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite. É isso, uma satisfação minha aqui, né? E como eu gosto sempre de fazer quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez, e tomara que você venha mais, e não fique só nessa, eu gosto de colocar a bola para rolar aqui, fazer a bola, botar a bola em jogo com 3 perguntinhas para todos os convidados, 3 perguntinhas mais de cunho pessoal, mas faz parte aqui de deixar, fazer o aquecimento, né? Já que também é um tema bem correlacionado com o que a gente vai falar, então fazer o aquecimento. A primeira pergunta é: qual o seu esporte preferido? Você tá com um pé em cada lado, aí um pé no treino de força, outro no endurance, na corrida. Qual seria o teu esporte preferido, Pedro? Meu esporte preferido é a corrida de rua. A parte do fortalecimento, da musculação, ela veio como um gosto também, junto com a corrida de rua, mas também veio muito com a gente que é da área. É uma porta aberta, né? Um primeiro contato ali e me fez encantar também ao longo do tempo, mas do ponto de vista de esporte, acho que sim, a gente tem essa predileção, né, galera, que é do esporte de ambiente externo e competição, acaba que o fortalecimento puro ali, o fitness, fica muito ali focado naquela parte estética ali. Geralmente quem está envolvido muito com o esporte, com o desempenho, gosta dessa parte externa. Então, meu é corrida de rua. Corrida de rua é o meu preferido. Boa, boa. Então tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo aqui. A segunda pergunta aqui é: qual o teu equipamento preferido relacionado ao esporte ou à tua atuação profissional ou como atleta, né? Se é um relógio, se é um teu celular aí para fazer uma avaliação mais precisa de um aluno. Qual o teu equipamento aí nesse contexto desportivo todo que você tá inserido? Qual o teu equipamento, gadget preferido aí para você? O relógio mesmo, o Garmin, que dá a possibilidade, né, de fazer Faz tudo, ali. né? Faz tudo. É, é, é Faz verdade. tudo. É. Cuida da nossa vida, praticamente, né? E é gozado que eu fiz uma enquete, né, sobre a marca que as pessoas mais usam. É lógico que é na minha bolha ali, né? E na bolha dos que assistem meus stories, mas deu mais de 80% de usuários do Garmin É muito em relação forte, a né? outras marcas. É É. sensacional, assim. E é legal que É, agora atualmente está até sendo desenvolvida pesquisa científica com o dado, né? A retrospectiva através de dados imputados no é, Garmin, na plataforma, né? Dá até essa perspectiva Isso é, também. com certeza. E assim, não só do Garmin, né, mas todos os É, dispositivos que são chamados wearables, né, o Garmin é um forte player nessa questão porque ele mede muita coisa, né, mede muita coisa. é, Tem outros, aqueles que são mais como se fosse um smartwatch e tal, né, que não tem tanto uso, né, no esporte, por exemplo, sim. também mede muita coisa, mas o Garmin, cara, toda a sua vida esportiva está registrada no Connect, né, basicamente. A Chorus está vindo forte também, assim, eu acho que é bem completão, acho que talvez até um pouco mais completo que o Garmin, mas não tem essa coisa, né, tá chegando no Ah, mercado, né, então até fazer um nome, e acontece que o Garmin, é. ele As pessoas cumpre, usam, né? O pessoal tá usando é, o Garmin. é, Então cumpre tem o que mais dados, promete. né? No mundo Sabe? de hoje, ter dados é até o clichê, assim, da área de análise de dados, que também eu tenho um pouquinho do pé ali, é que os dados são o novo petróleo, entendeu? Então a Garmin tem os dados dos atletas, Garmin, Strava, né? É, Faz muita diferença. A terceira pergunta é: qual o teu recurso de. Eu sempre pego aqui do inglês, que é o resources, que eles chamam, né? Mas seria um recurso aí de conteúdo, recurso de conhecimento. Se você tem um Instagram que você acha muito legal e gostaria de sugerir, um blog, um podcast, um canal de YouTube,
um livro, né? Assim, qual o teu recurso de conhecimento preferido, assim? De uma forma, pensando, agora você falando de bate-pronto, uma forma mais ampla, que acho que funciona para todas as áreas, eu tenho gostado, assim, nos últimos tempos, de acompanhar bastante o professor Léo Costa no Instagram, que ele fala de prática baseada em evidência. E eu acho que foi um pouco de uma virada de chave na minha forma de conhecer, de consumir conteúdo científico. Eu acho que eu dei uma. Eu fiquei um pouco mais rápido ali, né? Uma forma de focar no que precisa, eu acho que serve para tudo, assim, né? Então, a prática Com baseada em certeza. evidência, eu tenho acompanhado bastante o Léo. Com certeza. E sem dúvida é um dos grandes divulgadores científicos. Aliás, hoje ele é mais professor de metodologia, ele não divulga tanto, né? Mas um grande professor de metodologia e com certeza um grande professor que ensina a gente não cair em tantas armadilhas, né? Que é muita armadilha, né? Que se tem, né, na ciência. Inclusive, foi uma das. Quando a gente trocou a ideia e surgiu a ideia aqui de fazer um podcast junto, foi tu fazendo um questionamento num post meu lá e dá para ver lá que você procurou se aprofundar bem assim nessa parte da metodologia, não se basear só em mecanismo e tal, dá para ver que você tá procurando se aprofundar nessa parte aí, né? E foi legal, assim, aquela discussão ali, porque eu vim da fisiologia, minha base de estudo robusta no início da atuação profissional, durante a fase acadêmica também, veio muita fisiologia. E aí depois vem a busca ali pelos ensaios clínicos, né, que não se preocupa tanto com a fisiologia, ou busca fisiologia para ter plausibilidade no estudo do tema, e acaba distanciando a gente um pouco da fisiologia, né, e isso a resposta foi muito bem embasada do ponto de vista fisiológico, e falei assim, cara, não, é uma confluência, né, não é só o mecanismo, não é só o teste clínico, tudo isso contribui para a gente tomar a decisão, né, para escolher a melhor saída para determinada situação. Né? No caso ali, a gente estava falando sobre o aquecimento. Né? Isso foi sobre que eu fiz um post sobre aquecimento, né? Só para parecer que a gente não tá conversando sobre com a pessoa do lado, assim, a gente tá fofocando sem querer dizer qual o assunto para a pessoa, né? Mas foi lá num post de aquecimento e eu fiz um podcast basicamente comentando o meu próprio post, né? Eu fiz um react meio que Foi Inception. legal. E aí o Pedro deixou um comentário lá que é basicamente assim, o post era muito sobre mecanismo, os mecanismos fisiológicos que talvez façam o aquecimento servir para alguma coisa, né? E não tinham lá uma informação assim de que a gente chama aqui no contexto mais acadêmico científico, né? Eu não relatei lá ensaios clínicos, né? Que seriam a evidência mais plausível de que o aquecimento funciona, né? Então é essa coisa, né, de que a gente às vezes busca explicar muito o mecanismo, né, fisiológico. Se você fizer isso, a cinética do oxigênio vai se comportar de tal forma, ou a fibra muscular vai sofrer tal adaptação, mas tem evidência científica de que se você fizer isso, você vai melhorar a performance, né? Então, vamos lá medir a economia de corrida, né? Vamos pegar 3 grupos, um controle, um que faz uma atividade A, outro que faz atividade B, um que faz aquecimento, outro que não faz aquecimento, e um controle aí, mudou, né? Ficou na mesma. Faz sentido. Beleza. Às vezes muda, às vezes não. Né? E eu brinco muito com isso, às vezes, assim, no mundo real, assim, durante um treino, que as pessoas às vezes começam a competir fisiologia, assim, porque fisiologia métrica, né? Ou não só fisiologia, mas até biomecânica. Eu tô com a cadência tal, eu tô com a frequência cardíaca tal, como se fosse uma métrica de performance, né? E isso é meio que eu sempre faço essa pergunta, você já viu alguém chegar no final da maratona e pegar a frequência cardíaca das pessoas para dizer que ganhou? Então, a performance é a performance, né? Então, existem os mecanismos, existem os desfechos que é melhorar a performance. A gente tá aqui para isso, né? Então, virou uma conversa meio paralela aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Pedrão, como eu sempre gosto de fazer, né? Eu sei que às vezes ouvir um podcast é um esporte de endurance, às vezes passar 1 hora e meia ouvindo um podcast, nem sempre todo mundo chega no final, como é uma maratona, um Ironman aí. Então, eu gosto de pedir para que as pessoas façam o próprio jabá e digam qual a sua atuação, né? Onde pode ser encontrada agora no começo, né? Já que aí mais pessoas provavelmente ouvirão. Então, fica à vontade aqui, Pedro, para dizer quais são as suas redes sociais e onde as pessoas podem lhe encontrar e qual a sua atuação. Brasiliano. Então é o seguinte, vai me encontrar lá no Instagram, no @fortalecimento para corredores.
Se jogar lá fortalecimento para corredores, vai me encontrar. E hoje a assessoria, ela atende, né, atletas que estão em outras assessorias treinando corrida, triatlo. A gente faz a parte do fortalecimento. Então, essa é a base principal de atuação. E onde vai me procurar lá no Fortalecimento para Corredores, lá no Instagram. A gente está com o site quase saindo também, www.fortalecimentopracorredores.com, Então, mas ainda não está no ar. É um focado numa assessoria online, né, para parte de fortalecimento, né? Exatamente, online, à distância, a gente tem alunos espalhados no Brasil e fora do Brasil, tem funcionado bem desde 2017, as pessoas têm relatado que é factível, né? Eu acho que eu consegui organizar e romper essa barreira da distância e conseguir organizar alguma coisa que seja possível de ser feita à distância. Então, show de bola, até porque o treinamento de endurance é bem estabelecido, né, da parte da assessoria. Então aí você veio com preencher essa parte aí da parte de força, né, que justamente, né, foi o que me chamou a atenção para lhe convidar, né, já que você tem na prática, né, e na prática de uma forma bem, às vezes, complexa, né, por estar, às vezes, você online e o outro treinador também de endurance, muitas vezes também online, e aí você faz parte aí dessa mistura para poder conciliar. Então, com certeza você é uma pessoa bem adequada, né, para falar do assunto que a gente vai falar hoje. Obrigado. Espero contribuir com as pessoas aí que estão nos escutando. Com certeza. Como eu sempre digo, a minha audiência hoje é a sua audiência. Então, mas para dar um contexto mais real sobre o tema, não é exatamente o tema, né? O tema é, de certa forma, como conciliar, né? O atleta de endurance que quer fazer o treino de força ou que já faz, como conciliar, isso é que a gente vai falar, mas eu queria, Pedro, que você desse aqui um panorama geral, né? Eu já falei sobre isso em alguns posts e também falei sobre num podcast que eu tive aqui com o professor Sandro, né, também especialista nessa área, né, que lá a gente restringiu basicamente a concorrência do treino voltado para a hipertrofia com o endurance. Mas qual seria a importância de um atleta de endurance, né, e a pessoa que tem basicamente o metabolismo aeróbico como determinante da performance no esporte que pratica? Qual a importância da pessoa treinar força, né? Já que é outra capacidade, né? Diferente do que determina o esporte dele, né? Então, fica à vontade, né? Então, para começar aqui, Pedro, eu gostaria de que a gente primeiro desse um contexto, né? Não começasse a falar de como conciliar, mas desse um contexto aqui, principalmente da importância do treino de força para o atleta de endurance, né? Se você pudesse pontuar isso, né? Não é o tema do nosso podcast, né? Tem bastante conteúdo e talvez seja um tema que vale a pena, né, fazer um podcast exclusivo para ele, né, e isso até falou um pouco no episódio com o professor Sandro, né, se você pudesse pontuar de uma forma bem ampla, né, e qual seria a importância de treinar força para o atleta de endurance? Hoje a gente dá para responder isso de uma forma muito acadêmica e científica, né, e ensaios clínicos, que é o que eu gosto de falar, que ensaio clínico tem muitas pessoas falam assim, a ciência é teoria. Eu acho que, cara, ensaio clínico é colocar a teoria em prática e testar. Então é prática. E hoje a gente já viu que fazer fortalecimento associado a treino de corrida comparado com fazer corrida associado a uma meditação, né? Vamos pegar um exemplo de um teste científico, né? Pega um grupo que só faz corrida, pega um grupo que faz corrida e faz yoga, e pega outro grupo que faz corrida e faz fortalecimento. O grupo que faz corrida e fortalecimento, ele tem uma melhora em economia de corrida e também em performance. Já tem dados científicos muito robustos para mostrar isso. Então, isso, para mim, é o principal. Além disso, dá para pincelar também na parte de lesões. Eu sou bem... para mim, tem uma clareza muito grande que eu não posso falar assim, fortalecimento previne lesão. Porque lesão é multifatorial. Então, medir isso é muito complicado, não se tem medido. Se não tem medido, eu não vou ser leviano de ficar afirmando alguma coisa que talvez não aconteça. O que eu posso falar, que do ponto de vista de mecanismo, é que o fortalecimento ele aumenta a capacidade do nosso corpo de absorver os impactos gerados pela corrida, pelo triatlo. E esse é um dos fatores, né, do tal do multifatorial que podem levar a uma lesão, né, que é quando a demanda
do esporte ultrapassa a capacidade do corpo de receber essa demanda. Então, é basicamente esses dois pontos que eu levo ao fortalecimento. Quando você falou aí da melhora da performance, seria através da economia de corrida, né? E só para deixar mais claro aqui, a economia de corrida seria você gastar menos energia para fazer o mesmo trabalho, né? Se você corre a 15 km por hora, você teoricamente você ficando mais forte, você vai gastar menos energia para correr a 15 km por hora, né? E aí, cientificamente, tem os testes de economia de corrida feitos no laboratório, né? Medindo o volume de oxigênio que você gasta para uma velocidade, que é sempre uma velocidade submáxima, nunca é um teste máximo, né? Porque o consumo de oxigênio vai ter outros fatores influenciando aí no consumo de oxigênio em velocidade máxima, então vale só para o submáximo, que é o endurance, né? Todo o endurance é feito em submáximo. E também, eu poderia citar aqui também a performance do ir mais longe, né? Assim, de você suportar mais. Tem alguns estudos também fazendo tipo faz um pré-teste 10K e um pós-teste 10K. Então a pessoa faz um 10K mais rápido. Então ela é mais rápida. Isso. Tem uma melhora da performance, né? Que é uma coisa mais direta ainda que a economia de corrida aqui. Para quem é muito cético, o pessoal às vezes vai falar assim: calma lá, mas você está dizendo que vai economizar mais energia, mas vai fazer ao mesmo tempo. Também medir a performance, que seria um desfecho direto, né, que você está falando, às vezes não conta a história, né? Eu faço por exemplo, eu posso citar aqui o FTP, né, que é uma performance em 20 minutos, é uma métrica super famosa aí, principalmente entre os ciclistas com medidor de potência. Mas, por exemplo, o cara melhora o FTP, mas melhora a performance em 3 horas. A gente também tem que ter um pouquinho de paciência assim de que, porque não tem um ensaio clínico, né? Mas, por exemplo, não tem ensaio clínico com a performance em maratona, né? Em ultramaratona. E nunca vai ter um ensaio clínico para um Ultraman, entendeu? É uma limitação da ciência do esporte. Por exemplo, fazendo uma comparação aí com a prevenção de lesão, é plausível, né? Você pensa aí na plausibilidade clínica, né? É plausível que o cara que tem os músculos mais fortes vá sofrer menos lesões. Não é? Não faz sentido pensar dessa forma, entendeu? Pode ser escorregadio? Pode, né? Mas é plausível, né? Então, quando eu falo do ir mais longe, eu falo de um estudo recente de 2022, né? Que associou a cãibra, a incidência de cãibra, né? Teve uma correlação aí ao fazer treino de força ou não. E quem fez treino de força, quem fez o fortalecimento, apresentou menos cãibra, né? Lá, estatisticamente falando. Então, há uma certa associação. E aí, o mecanismo que foi indicado aí seria o do dano muscular, né? Ou seja, a cãibra seria causada por dano muscular. Quem não faz treino de força sofre mais dano muscular numa prova longa. Então, aí também, além da economia de corrida, da economia de movimento, também seria a capacidade de suportar mais tempo, né, de atividade. Eu sou bastante inclinado nisso, né? Muito relevante, né, pô? Você ter menos cãibra é um dado clínico muito relevante, né? A prática nos mostra que isso é muito recorrente, né? Muito embora eu vou citar aqui um comentário fantástico, assim, fantástico. Me fizeram essa semana lá, Luiz, o nome do seguidor, fantástico. E ele falou: mas será que não é o caso aí do dano muscular ter sido causado pela cãibra, né? E aí talvez é aquela coisa, né? Um fator confundidor que tem ali na história. Mas o legal é que esse estudo ele foi para o caminho contrário. Ele mediu a clínica primeiro para depois criar a hipótese fisiológica. Então pouco faz diferença assim, o que é. Né? Porque clinicamente o desfecho é positivo. Né? Mas é isso, né? Eu acho que o treino de força, né? A importância é isso, é melhorar a economia de movimento quando você pensa aí na performance. E quando a gente fala em ultramaratonas, por exemplo, a economia de movimento é o maior determinante, pô. O maior determinante. Né? Sim. Você sai um pouco do VO2 máximo, dos limiares, e vai para a economia de movimento e também essa capacidade de tolerar, né? O tolerar a atividade. E há bastante indicativos aí, sugestões, né, na literatura de que para ultramaratona, para ultra endurance, essas vantagens causadas pelo treino de força são muito determinantes de performance, né? Se você pensa em ultra endurance e a gente fala aqui qualquer coisa acima da maratona e no triatlon de longa distância, por exemplo, o treino de força é fundamental, né?
Ô Pedro, só por curiosidade, assim, você, assim, o seu perfil é bem fortalecimento para corredores, mas se você pudesse apontar, por exemplo, peculiaridades no treino de força para um triatleta aí que é um multisporte, né? E eu, por exemplo, para um ciclista, por exemplo, teria alguma diferença nesse tipo de treino? Cara, pro ciclista, pouquíssima diferença. Mas aí sim, agora eu vou falar do ponto de vista de mecanismo, porque os estudos, tem vários estudos, grande parte dos estudos, eles testam o corredor e o triatleta também no mesmo estudo. Então, Sim. do ponto de vista de desfecho clínico, não tem dúvida que a base é muito parecida. Agora, a gente for analisar ali do ponto de vista de mecanismo, você talvez tenha uma preocupação com o ciclista um pouco maior com o paravertebral devido à inclinação do tronco e o que ele sofre de incidência da força de gravidade para sustentar a posição. E abre, para mim, ao meu ver, um pouquinho mais de possibilidade de trabalho, por exemplo, de glúteo médio, que eu tenho uma certa preocupação para o corredor em fortalecer com o quadril em neutro, no ponto de vista do plano sagital, vamos pôr assim, quadril estendido, não ficar com o quadril fletido, por exemplo, o banco abdutor, eu evito um pouco para o corredor, porque ele vai exigir do glúteo médio dele mais extensão, então eu tento usar um miniband e colocar numa posição mais estendida. Para o ciclista eu já não fico tão preocupado, porque a posição de estabilização do glúteo médio para o ciclista é com quadril fletido. Então, esse é um ponto de diferença, talvez os dois pontos de diferença. E pensando em um nadador, do triatleta, a questão do membro superior, né? A questão de tração do grande dorsal e toda a parte que envolve ele, a cintura escapular e movimento de cintura escapular, né? Seriam essas diferenças mais significativas. Mas, no geral, o que mais vai fazer diferença mesmo ali é a tríplice extensão, né? É a extensão de quadril, a extensão de joelho e o movimento da flexão plantar. A gente poderia falar aqui, né, que a corrida ela tem um fator muito determinante da corrida é o CAI, né, que é o ciclo alongamento e encurtamento, que aí é um fator nulo praticamente no ciclismo, né, já que o ciclismo seria só com tração concêntrica, né, basicamente você empurra o pedal para baixo e já na corrida há o aspecto aí para tentar deixar um pouquinho mais para quem está ouvindo, a gente aterriza, né? Você contrai o músculo para frear, né? E há uma abordagem diferente por causa disso, né? E, por exemplo, o corredor pode treinar pliometria, né? Já a pliometria não parece ser muito útil para o ciclista, né? Justamente por isso, né? Porque não tem o componente excêntrico, né? E se não tem o componente excêntrico na atividade que o ciclista faz, é basicamente empurrar o pedal, não precisa frear o movimento do pedal, se muda um pouco na hora de montar o plano, assim, se mudaria o plano, assim, por exemplo, na hora de programar o agachamento voltado para o corredor ser diferente do agachamento do ciclista. Se fosse um atleta muito experiente, eu gosto de falar assim, que a pessoa experiente no ciclismo, na corrida e experiente no fortalecimento. Uma coisa é a pessoa ser experiente no esporte fim e ser pouco experiente no fortalecimento me deixa com a caixa de ferramentas bem tranquila também, né? Então, se a pessoa se ela é muito experiente nos dois, que são casos raríssimos, que aparecem pelo menos para mim, muito raro você pegar um experiente em fortalecimento. Os primeiros que eu estou formando agora, que estão comigo desde 2017. São os que eu conheço que são mais experientes no fortalecimento. Eu digo então, sempre que o cara vai pro Endurance porque odeia a musculação. Eu digo sempre isso. Então, às vezes, nesse caso do cara muito experiente, eu começaria a mexer nessa possibilidade, né? Nessa variável de treinamento, de lá no agachamento, começar a controlar de forma diferente o tempo de concêntrica e o tempo de excêntrica. Mas a priori não. E se o cara é ciclista, talvez é o bloquear. Acho que faz todo sentido essa de não ficar trabalhando pliometria para o ciclista puro, mas se é um triatleta, ele vai fazer a corrida. Sim. Então, né, eu posso utilizar disso. E eu gosto assim, grande parte dos artigos mostram que a combinação de treinos, de manifestações, é muito interessante. Então, ao invés de fazer só potência, fazer uma potência com força máxima, isso é interessante para o resultado final também, para o desfecho de ganho de performance. Então, de modo geral, não, em casos muito específicos, vale a pena fazer ter essa conduta assim. Já entrando aqui na pauta, né, na pauta que é sobre como conciliar, inclusive a gente
demorou para entrar na pauta aqui sobre como conciliar. Acho que a dúvida mais comum e a dúvida que mais pipoca na minha caixinha de pergunta, e deve ser a dúvida que mais a maioria das pessoas faz a você, é quantos dias um atleta de endurance deve treinar força, né? E aí, gente, quando fala quantos dias, a pessoa pode ir para academia treinar os 7 dias, se quiser, né? Não, se ela quiser, não, né? Mas quantos dias seria funcional, né? Eu sempre falo isso. Se o objetivo da pessoa é um corredor, é melhorar a corrida dela, qual seria a quantidade de dias ideal, né? É uma pergunta que no exercício físico é muito difícil de responder o que é o ideal, mas talvez nisso aqui tenha o ideal, né? E o que é que você já colheu de conhecimento e o que é que você também colhe aí na sua prática, né, do que é funcional. Nem sempre o conhecimento científico, a literatura científica é aplicável, né? Quando a gente fala de treinamento baseado em evidência, às vezes a prática acaba sendo bastante relevante. O que é que você tem a responder sobre essa pergunta? Qual a quantidade de dias ideal de treino de força para um atleta de endurance? Brasiliano, para responder essa, eu vou recorrer ao Blagrove 2018, publicado na Sports Medicine, que é uma revisão sistemática que começa lá com quase 100 artigos, que se resume em 24, né, ensaios clínicos, essa revisão, e comecei a dar uma extrapolada. Eu li ela umas 2, 3, 4 vezes, depois comecei a dar uma extrapolada, que para mim essa é a bíblia do fortalecimento para corredores, para o esporte de endurance, do que tem publicado hoje, para mim é o que tem de melhor. E eu comecei a dar uma extrapolada, comecei a pegar aquele quadro que vai destrinchando ali artigo por artigo, né, que mostra lá exercício utilizado, qual que é a intensidade, blá, blá, blá. Tem uma parte lá, quantas vezes por semana cada autor testou. E aí eu já parto de uma lógica que talvez não faça sentido para todo mundo, mas para mim é o seguinte, cara, ali estão para mim os maiores pesquisadores do tema. Dinheiro, aporte na ciência é uma coisa muito difícil. O cara vai apostar a ficha no que ele mais acredita. E ali estão artigos que mostram que tem resultado, né, da associação fortalecimento e corrida. Desses 24 artigos, vamos dizer que eu não lembro de cabeça aqui agora, vamos pôr lá, 85% associam fortalecimento de 2 a 3 vezes por semana. Né? Então você vai ter ali um artigo que faz 4 vezes por semana e talvez uns 2 artigos que fazem 1 vez por semana. O resto, o bolo está ali entre 2 e 3 vezes. E isso eu tomei como uma referência para a minha base de prescrição. E aí, a partir desse número, eu entender o que o aluno me oferece de disponibilidade, de experiência que ele tem, de vontade que ele tem para fechar a prescrição. Ao longo do tempo eu fui caminhando para essas 2 ou 3 vezes e foi legal essa forma que você perguntou, né, para que eu falasse também da parte prática da minha experiência como a pessoa que prescreve e o aluno executa. Hoje eu entendo que um número real, assim, um número que acontece com mais frequência, 2 vezes por semana. Meus alunos 3 vezes por semana furam muito. É muito raro acontecer um aluno que se propõe a fazer 3 vezes e cumpre. Para te falar a verdade, hoje a assessoria deve ter ali em torno de 120 alunos, só tem um aluno que faz 3 vezes certinho. Então, a grande parte está concentrada em 2. Isso eu estou falando, lógico, no aluno que está pensando só em ganhos para a corrida, ganhos para o triatlo. Tem alguns alunos que falam assim, não, cara, eu quero ganhar uma massa de membro superior. Aí, para mim, assim, é livre. Tá? Você quer, qual que é a sua disponibilidade? Eu trabalho 4 horas por dia, eu tenho 2 horas para ir para academia. Não, Carol, fortalecimento para corrida, eu vou te direcionar aqui, vou te encaixar bem certinho no que eu quero. Membro superior, se tem disponibilidade, tem vontade, aí eu acrescento e deixo a pessoa ser feliz lá, fazer o treino de membro superior para hipertrofia, para estética. É por isso que eu sempre faço essa restrição assim, à pessoa que quer melhorar a corrida, né? Porque é possível que a pessoa queira melhorar a estética ou tenha diversos objetivos na musculação, na academia e corra, né? E essa pessoa corre também. Então essa pessoa só pode fazer 2, 3 vezes? Não, ela pode fazer quantas vezes ela achar necessário. Perfeito. Mas para o corredor, né? E o meu contexto é que eu considero que todo mundo é atleta de endurance, que está ouvindo aqui, os meus seguidores e tal, né? Para o atleta de endurance, então aí 2, 3 vezes seria o que a gente vê na prática do que as pessoas meio que toleram pela rotina do treino, né? Perfeito. E a gente vê também resultados provados pela prática. Se você vê relatos, por exemplo, de atletas de elite, a maioria vai fazer 2 a 3 vezes, né? E aí quando a gente vê também sistematização do conhecimento científico, vai ver lá 2 a 3 vezes. Então,
se a gente pensar numa curva normal, aí a maioria vai estar entre 2 a 3 vezes, né? E aí eu vou deixar a pergunta mais cabulosa, aí meio que vou até começar a responder, né? Eu não sei se foi essa revisão, cara, aí eu tô ficando velho, e depois que eu tô com uma filhinha aqui de 8 meses, a minha memória tá, né? Te entendo, Tá bicho. ficando... Eu tenho um de 2 anos e uma de 2 meses. Tá foda. Que eu não lembro se foi essa revisão que você falou, acredito que não, mas eu vi uma revisão que meio que expande um pouquinho isso no sentido da periodização, né? Da periodização do treino de força para um atleta de endurance. E aí eles sugerem lá que talvez no período mais de preparação geral, particularmente eu prefiro chamar preparação geral do que base, né? É uma escolha minha. Sim, Eu chamo sim. a preparação geral, a pessoa vai lá e faz 3 dias, e quando vai entrando na fase específica da competição do endurance, a pessoa vai diminuindo e talvez chegue lá até fazer né, numa fase específica, uma manutenção de força lá, não sei se isso aí seria a sua especialidade, mas faz sentido essa coisa de periodizar o treino de força, né, também, né, junto com o endurance, né, fazer uma inversa, né, seria uma inversa, a pessoa começa mais e vai diminuindo, né. Cara, eu não gosto muito dessa ideia, assim, é um ponto, acho que é um ponto de difícil conclusão, porque também acho que não tem muita literatura que vai cravar a defesa de um ou de outro fator. Sempre que Porque, fala de periodização, cara, aí o bicho fica muito complicado. cada vez mais, né? Porque eu sou um cara que diz que periodização desse jeito que veio lá, né, da Rússia lá, do Verkhoshansky lá, Matviev e tal, hoje em dia para atleta amador é um negócio quase utópico, né? Então vai adotar essa utopia ainda mais treino de força, que já é utópico para a maioria das pessoas, né? Então E eu penso muito assim, a minha linha de raciocínio é o seguinte, brasileiro. Se você começa a fazer 3 vezes por semana e depois, em determinado momento, ali, vamos pôr ali no terço final de preparação ou um pouco mais que isso, você reduz isso para 2 vezes por semana. Do ponto de vista dos princípios científicos do treinamento, quando o que tange aquela parte da progressão da carga, você começa a ter um déficit, pelo menos pela frequência semanal. E para você suprir esse déficit na frequência semanal, talvez você vai ter que aumentar o volume, aumentar a intensidade, que no filigir dos ovos vai dar na mesma. Assim, você vai gerar uma demanda que talvez você não quisesse. Se a ideia era tirar a demanda, se você tirar a demanda, vai começar a ter um destreinamento. Talvez esteja muito distante da prova você destreinar. Né? E aí é um ponto que você já fez 2/3 da periodização, seu corpo já está muito preparado para receber o estímulo e isso não interferir negativamente de forma aguda no treino de corrida. Então, acho que nesse momento não é o momento de você tirar. No terço final ainda não é a hora de tirar. Você não consegue manter o ganho que você teve nos 2/3 iniciais e levar isso até o fim. É a forma que eu entendo. Assim. Eu prefiro fazer um planejamento, eu já nem chamo de mais de periodização, um planejamento do fortalecimento, olhando para a periodização da corrida. Então, existe a periodização da corrida, eu faço o planejamento do fortalecimento olhando para a periodização da corrida de uma forma linear progressiva. E aí, chegou lá na fase competitiva, a hora de sair de cena e aceitar talvez uma pequena perda de treinamento, tentar não que isso não aconteça, mas se acontecer um pouquinho, e entregar o atleta sem fadiga residual acumulada do fortalecimento, para mim o supra-sumo, é onde eu quero chegar. Na hora que eu vislumbro ali, que eu estou descrevendo esse planejamento, é isso que eu quero alcançar. A cereja do bolo é uma coisa mais difícil de acontecer, mas é o alvo, é onde eu estou mirando. Você falou uma coisa agora que eu sempre tinha em mente para perguntar, né, e vale a pena trazer essa discussão, é que um objetivo, né, do treino de força para o atleta de endurance é não interferir no endurance, né? A pessoa não pode piorar no treino de endurance por causa do treino de força, né? Talvez uma piora muito aguda, né, do cara iniciando, vai estar lá vai sentir dor tardia, tal. Ok, né, mas de forma crônica acumulada, você falou de fadiga acumulada, a pessoa não pode piorar por causa do treino de força, né? Se o objetivo dela é melhorar a corrida, né? É premissa. Eu sempre fico pensando assim, cara, se eu entregar esse cara para ele treinar a corrida e ele piorar a performance dele no treino de corrida por causa do meu treino, no final das contas ele vai piorar. Era melhor ele nem fazer fortalecimento.
que é o que acontecia muito, né? Que acontece às vezes, né? Não, quando a pessoa associa o fortalecimento e piora. É real, com certeza. é pior mesmo. Com certeza. Nesse caso é melhor não fazer. Inclusive, aí você preencheu esse espaço, porque assim, é uma. Pô, não queria me colocar nesse lugar, mas é uma crítica que se faz. O professor Sandro fez essa crítica, e ele tem a maior autoridade do mundo, porque ele é personal trainer, tem toda a autoridade em torno dos títulos dele em treino de força e endurance, e ele fala com tranquilidade. Isso a gente sabe, né? Que assim, às vezes o cara procura um personal trainer e o personal trainer quer usar o atleta lá, o corredor, como uma vitrine, e nem todo o treino o treino que vai ser passado para o aluno lá para o corredor vai ser o melhor treino para corrida. O cara às vezes quer melhorar o lado deles, só quer melhorar o lado dele. Na prática também assim, dá para falar rasgado sem generalizar, e não é todo mundo que faz isso, mas tem muita gente que faz. É aquela coisa meio circense, né? Aquela coisa, você vai ver um personal que não tem uma vivência e um estudo tão grande na corrida e pega um aluno, às vezes o cara vai colocar, pula de um lado pro outro, vira de costas e salta, né? Fica aquela coisa, né? Assim, gente, mas não é isso que tá no artigo, né? Eu não vi isso, eu não vi ninguém testando isso, né? Da onde que tirou? Ou então vai lá e sapeca o cara como se fosse um treino de hipertrofia, um treino para estética, né? Achando que a mesma base que fundamenta o treino para estética vai dar certo com o corredor ali, né? Enfim, eu acho que isso também vai muito no mercado, né? Eu trabalhei em academia, eu trabalhei na Bodytech até o final do ano passado, e a maior demanda de uma academia é por estética. Então, os professores se especializam em entregar esse tipo de resultado. Quando chega um corredor lá meio desavisado, é uma raridade. Então, cara, é difícil de achar essa pessoa que vai ter essa atenção para essa, né, galera? E geralmente o professor da musculação não gosta de correr. E o corredor também não gosta de trabalhar na musculação. Eu acho que eu dei um pouco de sorte nisso. Eu sou um cara que sempre gostei de trabalhar na musculação, sempre gostei de fazer musculação, e sempre gostei de trabalhar na corrida, sempre gostei de correr. É raro isso, é muito raro. Bicho, vai na academia, você chega lá. Eu quero treinar força para melhorar a minha corrida. Você tem que deixar muito claro, né? Senão, cara, não é... faz parte, né, de quando você procura um profissional, você tem que deixar claro seus objetivos, né? E o profissional tem que trabalhar para alcançar esses objetivos, mas a gente acabou saindo. Então, voltando aqui à questão dos dias, 2 ou 3 dias seria o ideal. Então, de certa forma, você acha que melhor do que tentar uma periodização, eu não estou sugerindo nada, né? Estou simplesmente trazendo o que foi até porque eu acho que 3 dias, é como você falou, é quase inviável. E eu até digo, se você corre 3 dias e tem 3 dias para ir na musculação, talvez você quer melhorar a corrida, você vai melhorar aumentando um diazinho aí, né? Correr 4 dias e trazer 2 dias só de... Concordo demais com isso. Então, a gente pode dizer que 2 dias seria você tá aí no meio da curva normal, você tá no meio de todo mundo ali, né? E seria o sem erro, né? Seria isso. atirar no seguro em 2 dias. Isso, concordo demais. É bem o que eu venho trazendo nos últimos tempos e racionalizando em cima desse número aí que é grande, eu acho que encaixa realmente para a maior parte das pessoas. Só repetindo, seria uma quantidade que é provada, como você falou, por sistematização do conhecimento, né? Revisão sistemática, meta-análise, provado resultados, provado pela prática, relatos de atletas profissionais que treinam, relatos de atletas amadores que treinam também. Então, 2 dias acaba, até de uma certa forma logística, né? É o que acaba funcionando. A gente tirando um pouquinho da quantidade de dias e indo mais para a qualidade de dias, né? Para quais dias, né? Quais seriam os melhores dias para fazer. E aí a gente entra numa complexidade, porque, por exemplo, o cara que é só corredor, normalmente os corredores não correm todo dia, né? Não correm todo dia. Então, acaba você tendo mais espaço para mexer, né? Na logística da pessoa, para colocar um dia, né? E treinar no mesmo dia, ou treinar em dias diferentes, a força. Mas, por exemplo, você pega um triatleta, todos os triatletas basicamente treinam todos os dias, às vezes treinam mais de 2 modalidades ou mais no mesmo dia. Então, por partes aqui, né? Você pega um corredor aí com 4, aí na média, 4 dias de corrida por semana, quais seriam os melhores dias para ele treinar, né? Eu vou partir do contrário. Agora, primeiro eu vou falar minha opinião, minha interpretação do que tem publicado e do que acontece na minha prática, e depois eu vou partir para esse ponto. Então, assim, eu tento, a maior parte das vezes, quando há disponibilidade do aluno, colocar
os treinos de maior velocidade, geralmente os treinos intervalados ou um limiar, nos dias do fortalecimento, considerando que nesse dia eu vou ter uma carga de estímulo muito forte para o sistema muscular e no dia seguinte eu vou ter uma recuperação, pensando em equilibrar a balança estímulo-recuperação, para evitar que aconteça, às vezes, faço intervalado na segunda, o fortalecimento na terça, talvez quarta-feira para fazer o intervalado de novo, ou a pessoa vai fazer um regenerativo na quarta e quinta-feira vai fazer o intervalado de novo, ela chega nesse intervalado com essa fadiga residual, com esse comprometimento do treino de corrida, que é o que eu tento que não aconteça. Na hora que eu pego a tabela do Blagrove lá também, desse artigo, dessa revisão do Sports Medicine, e olho lá para como que eles posicionam o treino, então essa revisão também ela se preocupa em mostrar essa parte, eu achei bem interessante, inclusive. Você vai ver que desses 24 artigos, talvez há uma distribuição ali meio a meio de artigos que testaram no mesmo dia e artigos que testaram em dias alternados. Desses que testaram no mesmo dia, você vai ver que tem alguns que testaram na mesma sessão de treino, então terminou um, fez o outro. Você vai ver que tem artigo que testou o fortalecimento primeiro e a corrida depois, tem artigo que testou a corrida primeiro e o fortalecimento depois, e todos eles apresentaram um desfecho positivo. Isso me dá também uma tranquilidade para falar assim para o aluno que não tem a disponibilidade de fazer os dois no mesmo dia e tem que colocar no dia intercalado, me dá uma tranquilidade, cara, do ponto de vista científico, também faz sentido. E aí eu começo a ter uma preocupação um pouquinho maior com a carga de treinamento de fortalecimento, de ser um pouco honesto com esse aluno, falando, cara, talvez eu demore um pouco mais de te entregar resultado, porque eu vou ter que ter um pé atrás na sua carga de treinamento para garantir que a premissa vai ser cumprida. Qual que é a premissa? Não interferir negativamente no treino de corrida. E à medida que o tempo for passando, você vai tornar-se mais capaz de receber esse estímulo sem que atrapalhe o treino de corrida, e eu vou conseguir progredir a carga de treinamento e fortalecimento, e vai chegar um momento que vai te dar resultado. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, vai dar certo também. Uma sugestão que eu sempre dou quando eu falo disso é que às vezes você precisa guardar os dias off, né? E, por exemplo, o cara que corre 4 dias, e aí tem 3 dias livre, aí vai e coloca 3 dias de fortalecimento, né? E aí, às vezes isso é um acúmulo, né? E muitas vezes o treinador lá de endurance não programa, né? Não planeja, ou planeja pensando que o cara não tá fazendo nada nos outros dias, e aí quando vê, você tá lá 3 dias estressando, né? Qual a tua posição aí, assim, o teu conhecimento a respeito disso em relação aos dias off, né? Se você acha que é importante ou nem sempre, às vezes vira uma coisa da disponibilidade do que o cara tem para fazer e às vezes o cara tem todos os dias livres e às vezes muita gente, muito atleta dias livres para treinar e a pessoa quer treinar tudo todo dia, né? Então, essa importância às vezes de guardar um dia off para a pessoa, pô, é carga em cima de carga, principalmente nas pernas, né? A única possibilidade que eu vejo de não ter um dia off é você controlar muito a demanda do estímulo. E, do ponto de vista de resultado, isso não faz tanto sentido, né? Você ficar fazendo treinos ali muito leve, moderado para poder fazer todo dia. Né? Se você abrir mão de fazer um treino muito intenso para poder fazer todo dia não faz tanto sentido. Talvez fosse a única forma de encaixar ali do ponto de vista de equilíbrio da balança estímulo-recuperação. Mas no geral é importante ter, e eu gosto dessa análise e colocando o fortalecimento no dia do intervalado. E quase ninguém faz isso, né? Acho que a minha experiência é muito curioso. Todo mundo pensa no intercalado. Mas, se eu fiz o intervalado hoje, eu não aguento fazer o treino de fortalecimento. Mas, cara, qual é o treino de fortalecimento que está na sua cabeça? Você não tem que se matar no treino de fortalecimento. Não é isso que eu vou te pedir. Né? Vai ali, eu vou ajustar para você, eu vou te informar o que você vai ter que fazer, e não é o que você já fez na vida. Você vai conseguir fazer, pode ficar tranquilo. Não é para se matar lá, é complementar. Vou admitir aqui que eu fui volátil, na minha opinião, porque eu pensava da mesma forma que você, de que o treino de força deveria preferencialmente ser no treino intervalado, aí depois eu comecei a ler sobre o assunto e via... Aí você começa a ler sobre o mecanismo fisiológico, né, que a gente já deu uma espetada hoje, e ver fazer no mesmo dia
talvez concorra na sinalização e, né, e aí começa a pensar demais em mecanismo e tal. Sempre que eu pensava e sugeria isso, era exatamente isso pelo que eu falava, porque se você sobrecarrega em um dia, você vai ter mais dias de recuperação, né? Vai ter mais dias de adaptação. Então, para mim, faz todo sentido isso que você está falando, não é talvez na prática, pensando na prática, a logística, agora tem que ver aquela tolerância, né, do indivíduo fazer isso, né? Porque conheço o cara que vão para a bicicleta e sai com a perna bamba e depois para fazer um treino de força fica complicado. Então é uma coisa que tem que estar bem amarrada, né, uma na outra, né? E talvez para esse cara a gente tem que fazer, cara, você vai, a parte dura talvez é convencer psicologicamente o cara a fazer uma coisa que é assim, sabe o que você vai fazer no seu primeiro dia? Você vai fazer uma série com intervalo livre. Você vai conhecer os equipamentos que você vai fazer, você vai conhecer o ambiente da academia. Ah, mas só vou fazer isso uma semana? Você vai fazer isso uma semana, você vai fazer só uma série. Mas é pouco demais. É o que você aguenta. É o que você aguenta hoje. E eu vou te preparar para cada vez aguentar mais. Mas hoje é o que tem para hoje. Não tem como te pedir mais que isso. Não sobrou mais nada. E o alvo é a bike. Eu vou complementar. É muito óbvio isso que eu vou falar agora, é muito óbvio, mas parece que as pessoas, as obviedades às vezes precisam ser jogadas na cara da pessoa. Os estresses, né, as cargas de treino, os estresses físicos, mecânicos, metabólicos, eles se acumulam, né? E as pessoas pensam que os treinos são isolados. Na minha bicicleta eu faço 2 intervalados e 3 rodagens por semana. E eu faço 3 treinos de musculação super pesados. E assim, mas no Training Peaks, isso é uma piada, no Training Peaks normalmente não tem lá o controle da força, dos treinos de força, não entram no CTLzinho, na carga crônica da pessoa, na carga aguda, e a pessoa pensando, eu tô bem, e tá mal, né, porque tá acumulando uma carga fora do comum, assim, da treino de força junto do Endurance, né, e provavelmente vai prejudicar, né, Isso tem muito de uma lógica que eu acho que é uma lógica da população no geral, eu acho que foge o esporte, que é assim, quanto mais melhor. Né? E não é, cara. Não é quanto mais melhor, é o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que precisa ser feito, não é quanto mais. Quanto mais melhor, não. Tem um equilíbrio. Você precisa de fazer. Quanto mais melhor? Então, quanto mais descanso, melhor também. E aí? Na verdade, o que faz melhorar é o treino que você consegue tolerar e que depois você transforma em adaptação, né? O treino, na verdade, cansa a gente, né? Você não melhora por causa do treino, você melhora depois que você se adapta ao seu treino. Então você precisa de dias de descanso também nessa história. E aí vamos trazer o contexto para o triatleta, né? No caso do triatleta, do cara que, por exemplo, há uma rotina comum, corre e pedala de manhã, dias intercalados e nada à tarde. Como é que esse cara vai colocar um treino de força aí nessa rotina, entendeu? Eu tento encaixar numa lógica parecida, e aí eu vou assim, eu vou tentar colocar fortalecimento nos dias de maior estímulo. Aí eu tento entender o que vai acontecer no pedal. Mas no triatlon chega muito para mim, a maioria dos alunos, eles fazem uma rodagem na bike durante a semana, e fazem um longo no final de semana. Variavelmente aparece ali um outro treino intervalado na bike, mas não é tão recorrente. E às vezes, na grande parte das vezes, tem aí a corrida e a natação no mesmo dia. O intervalado da corrida e a natação ali no mesmo dia. Eu tento encaixar o fortalecimento nesse dia da corrida e natação, entendendo que a bike vai ser uma rodagem no dia seguinte, e esse vai ser o dia off. Mas não é uma realidade também que não é sempre assim, né? O triatlon, por ter 3, a variação é muito grande do que chega. Então, assim, aquela coisa de ter que pensar ali muito caso a caso mesmo, e eu tento encaixar nessa lógica. Tentar entender os dias de mais estímulo e tentar ver se essa pessoa tem a agenda para colocar um fortalecimento nesse dia, para deixar os outros dias como dias de recuperação parcial. Agora, um erro muito comum, né, que no caso do triatleta, por exemplo, né, não seria o caso do corredor, por exemplo, que eu falei que treina a corrida 4 dias e aí teria 3 dias livres, não seria 3 dias off, mas 3 dias livres. Mas o triatleta às vezes tem a semana cheia e na segunda-feira seria o dia off, é o dia para o cara não fazer nada. E aí, o que as pessoas fazem? Vão para academia. Isso é quase
O triatleta, quase sempre que quer começar a fazer treino de força sem orientação, assim, me disseram, eu vi lá no Ciência do Endurance que treinar força é importante, eu vou começar a treinar força. Segunda-feira era o dia de off, o cara tá lá na academia gastando as pernas que já não tem mais, né, do fim de semana. Ele entra um pouco nessa lógica do eu quero fazer fortalecimento, e aí quando ele olha para a agenda dele na semana, ele fala assim, cara, o único dia que eu tenho é meu off da segunda. Então, se tem que fazer fortalecimento e o único dia que eu posso fazer é segunda, eu vou fazer a segunda. Para essa pessoa, eu já falei isso para alguns alunos, eu já perdi aluno mesmo. Eu falei, cara, acho que para você é melhor você não fazer. Honestamente, sabe? Investir dinheiro, investir tempo e piorei. Porque talvez seja essa alta demanda mesmo que você está dando. Se você colocar mais motividade, talvez vai ser ruim. Inclusive, é um tipo de orientação que eu já dei também, né? Cara, não é a hora de você começar. Entendeu? Assim, eu dou um exemplo: o cara corria só e comprou uma bicicleta e aí, pô, empolga para virar triatleta, né? E aí empolga para fazer o fortalecimento. Cara, você vai sair de um negócio que você fazia 3 horas por semana para 10. É o que eu falei, os estresses e as cargas se juntam para atacar o seu sistema imunológico, por exemplo, né? E aí você às vezes entra no overtraining, não o overtraining lá técnico do excesso de treino, mas do você tolera pouco. Eu gosto dessa palavra tolerância e falei da adaptação. Você só se adapta ao treino que você tolera, né? Aliás, você se adapta a tudo, mas não necessariamente é uma adaptação positiva. Você gera adaptação negativa, ficar doente, se machucar, entendeu? Lesões musculares você pode causar por causa do fortalecimento inadequado. Aquela coisa, né? mais prática assim da perna pesada, né? Você erra a mão e fica ali 2 semanas com a perna pesada. Isso. Porra, matou o processo. Ou também até riscos de trauma, né? Às vezes você tá com a perna pesada quando você tá falando e na corrida lá, às vezes se machucar correndo mesmo, sofrer um trauma, uma torção do tornozelo, né? Acontece, é comum. Outra pergunta interessante aqui, também é muito comum mesmo, é que, e meio que a gente já falou disso, é comum se treinar, fazer 2 treinos no mesmo dia, o treino de endurance e o treino de força, né? Como você falou, é muito comum isso. Qual seria o certo? Eu vou botar o certo aqui numa palavra meio... Ela tem um valor mais filosófico do que, né, científico, a palavra certo, mas o que é que faz mais sentido, né? Fazer o treino de endurance antes e o treino de força depois, já que a ciência diz que aí você treina a sua prioridade primeiro, porque vai melhorar a sinalização celular, ou às vezes, ou tem algum período que faz sentido o cara treinar força primeiro, se o objetivo naquele período da temporada da pessoa é melhorar a força, o que é que você tem na sua prática e também no que você traz aí de conhecimento científico que você... Treinar o endurance primeiro, fazer a corrida ou a bike primeiro, a natação primeiro, faz todo sentido. A única hora que eu abro mão disso é quando o aluno não tem disponibilidade. Por algum motivo, eu sei lá, levo meu filho na escola, é perto da academia, na hora que eu estou voltando é perto do parque que eu corro, beleza. Aí eu também desapego um pouco, porque eu já vi alguns artigos com essa estruturação de fazer fortalecimento antes dando certo também. Fico tranquilo para não chegar para esse cara e falar assim, cara, não vai dar certo para você. Não vai dar certo. A gente consegue organizar. E aí também entra um pouco naquela lógica de quando coloca em dias alternados, que é de pé atrás. Então, a demanda, a carga de treinamento do fortalecimento para esse aluno vai ter que ser um pouquinho mais branda comparado a um aluno que faria depois do treino, porque eu não posso arriscar. O pós-treino, o cara não vai. Se eu tentar arriscar, o cara não vai conseguir. Ele vai reportar para mim, cara, o que você pediu não é possível fazer. Ok, vou reformular. Mas esse que vai fazer antes, se eu errar, ele vai reportar para o treinador de corrida, para o treinador de ciclismo, para o treinador de natação que deu errado, porque ele fez um treino de força antes que acabou com ele. Então é só esse cuidado de começar um pouco um degrau abaixo. A resposta vai vir um pouquinho depois, tem que ter um pouquinho mais de paciência. É porque vale a pena a gente citar, assim, e eu gosto sempre de falar desse tema da concorrência, né, entre os treinos, são treinos concorrentes, né, tanto que a gente tá falando aqui que dependendo do como um treino é feito, você vai prejudicar a corrida do atleta, né, então há uma certa concorrência. E se a gente
for lançar um olhar aí pelo que a literatura científica meio que aponta, é que, por exemplo, se você fizer o treino de força antes de um treino intervalado, você vai prejudicar a performance de forma aguda naquele treino, né? E ao mesmo tempo, se você fizer isso durante 6 meses, você prejudicar de forma aguda o seu treino intervalado, você vai prejudicar de forma crônica a sua melhora, você vai evoluir Sim. menos, entendeu? Ou seja, você está deixando de render no treino que você precisa render. Essa recomendação fala, no dia do treino intervalado, é extremamente prejudicial você fazer o treino de força antes, entendeu? Sim. Seja por estresse, principalmente metabólico, né? Você vai gastar lá um substrato energético muito importante, vai depletar glicogênio muscular no treino de força para fazer, e aí demora às vezes 3 dias para repor. E aí, e o que é que você vai usar no treino de limiar, por exemplo, de corrida? E também o estresse central, né? A parte da ativação neural também impacta. E aí a literatura fala também, Pedro, que assim, às vezes até fazendo no dia anterior, existe uma certa janela aí de tempo, né? 12, 18 horas, que há um prejuízo. Às vezes o Sim. cara vai lá para musculação à noite, dorme 5 horas, que é a farrapada a rateada do sono que todo atleta de endurance dá, às vezes, e acorda cedo e vai correr 6 horas da manhã, e há um prejuízo também, entendeu? É um quebra-cabeça que precisa ser montado nessa na vida da pessoa, e aí é importante, por exemplo, a pessoa no seu papel ter consciência, como você já falou, que faz, olhar o treino que o cara vai fazer, o planejamento de treino de endurance para impactar o mínimo possível, né? Quando a gente toma o cuidado do fortalecimento, não atrapalhar de forma aguda, você já consegue cumprir essa premissa, e aí, você fazendo o fortalecimento antes e ele não atrapalhando de forma aguda, o cara conseguiu cumprir o que o treinador ele pediu, mais ou menos vamos pôr uma zona de percepção de esforço ali dentro do que o treinador pediu. Olha que legal, talvez essa depressão metabólica ali, talvez do glicogênio, ou até um dano tecidual, né, do tecido muscular, e ele vá para esse treino de corrida com essa carga já um pouquinho diminuída. Talvez, se isso for muito bem controlado, talvez seja até um pouco positivo, né? Porque vai ser uma soma de estresse. Só que não pode atrapalhar, não pode atrapalhar. E se atrapalhar, jogou o dominó no chão, jogou tudo no chão. Eu entendi onde você quer chegar, mas assim, o que eu tava falando é que no dia do treino intervalado, entendeu? Às vezes, assim, e aí puxando o spotlight para mim aqui, o dia do treino intervalado é o dia que a gente precisa dar a melhor performance possível, né? Você quer estar com o tanque cheio. Nesse sentido que você está falando, eu acho que, por exemplo, faz mais sentido, por exemplo, num treino longo, que às vezes é um treino que você quer, talvez, uma adaptação de eficiência. Tem evidência de que você fazer um treino intervalado de corrida, por exemplo, de manhã, e for fazer que deplete o seu glicogênio muscular e for fazer uma rodagem à tarde, esse treino ele vai gerar mais adaptações aeróbicas, as vias lá de PGC1 alfa, tal, toda a sinalização celular de adaptação aeróbica sinaliza mais você Sim. feito nesse estado, mas eu não conheço fazendo essa depressão com o treino de força. Entendeu? A gente tá na seara aqui de hipóteses. De criar hipótese. De hipótese. É ficar no lugar seguro, então fazer o treino de endurance antes do treino de força, né? Sim, Ou seria total. o lugar. Perfeito. Sim, é um cenário perfeito. É um cenário. Né, é aquela coisa que eu fico brincando direto, cara. Se eu tivesse um atleta profissional na minha mão, que eu pudesse conduzir cada passo que ele desse, né? Eu não trabalho com outra coisa. O trabalho dele é o esporte. Né? E eu vou escolher a hora que ele vai fazer as coisas todas, eu vou criar ali a rotina dele. Com certeza ele treinaria o esporte alvo antes do fortalecimento, sem dúvida nenhuma. Eu nunca optaria para, não, cara, vamos fazer um teste aqui. Vamos depletar um pouquinho do glicogênio aqui antes, com o treino de fortalecimento, vamos intervalar depois? Não faria isso. Mas é aquela coisa, se o objetivo é depletar glicogênio, aumenta a série do treino de endurance, Sim. Entendeu? Sim. Como a gente faz, o professor Guilherme D'Agostino fala muito isso, é o treinar depois do treino.
Bota o cara para fazer um intervalado, descansar ali meia hora e vai fazer uma rodagem depois, se o objetivo é esse estresse metabólico. Sim. Eu realmente acho que é entrar numa seara meio de risco, principalmente esse risco de sofrer traumas durante o treino, até, né, de você sair da musculação, às vezes as pessoas saem com as pernas bem afetadas, né? E correr, né? Fazer um treino forte de corrida. Talvez cara, mas olha, na hora que você vai pegar o fortalecimento ali desses artigos, desses ensaios, velho, são assim, 2, 3 exercícios. 4 exercícios. Sim. É um pouco diferente, sabe? Eu não sei se esse cara vai sair com essa perna bamba toda assim. É um pouco diferente, talvez 2, 3. Tem uns ensaios ali com 2, 3 exercícios. Então, não sei. Eu tô tentando puxar aqui, eu não tô conseguindo lembrar de cabeça qual que é a formatação desses ensaios que tem o fortalecimento anterior ao treino de corrida. Isso também acaba virando também não é uma crítica que eu vou fazer, mas assim, é um ponto que se precisa chamar atenção nesse do treino baseado em evidência, que assim, não é tão plug and play, né, a questão do artigo para a prática, e eu falo, tem um colega meu também que ele está fazendo o caminho inverso, ele é fisioterapeuta aí, está concluindo, eu não sei se já concluiu a educação física, que é o Lucas, e uma vez a gente debatendo uma revisão sistemática dessa sobre os efeitos de treino de força na performance de endurance. E aí, quando ele foi lá olhar, é bem mais recente, não é essa que você citou, não. Quando foi lá olhar, era uma salada, o que eles consideravam treino de força, entendeu? Qualquer coisa, o cara pulou corda 30 vezes, é treino de força, entendeu? Vira tudo muito... Coloca qualquer coisa lá. É isso, né? Mesmo, assim, nessa revisão tem essa gama, tem essa variação bem grande. O que é legal dela é que você não precisa de ir lá em cada artigo para você avaliar ele descreve ali, então você sabe ali, né, o que está sendo falado. Talvez você descarte esse, você, cara, não quero trabalhar com esse, porque o cara que está falando que pular a corda é o treino de força. Geralmente tem um outro que tem pular corda, mas aí tem um pular corda associado uma série de força máxima, com alguns até uma resistência de força. É papo para um podcast esse. Na ocasião a gente concluiu assim que a revisão basicamente falou de pliometria e não nada de força, assim, de força. Aliás, foi uma coisa que a gente não restringiu, não contextualizou. A gente tá falando de treino de força, é o treino de resistido, né? O treino usando peso a famosa musculação, né? A gente tá basicamente falando dela aqui, né? Acho que talvez assim, essas outras manifestações da força também, assim, acho que quase que se englobam. Os artigos, cara, não tem uma diferença de desfecho muito significativa, sabe? Quando você pega essa manifestação da né, força rápida, que é a potência, e aí talvez a pliometria entre como o braço dela, e até a resistência de força, tem bastante artigo que testou a resistência de força, que mostrou bom desfecho. Né, que você, dá para aprofundar muito nessa discussão, e é legal que sempre acrescenta, né? Mas vamos trazer para a superfície aqui uma pergunta prática, né? Uma pergunta muito prática. Não o caso do triatleta e do nadador, que obviamente precisam treinar membros superiores. Sim. Mas um corredor precisa treinar membros superiores? Eu vou ser repetitivo aqui, vou falar de novo dessa revisão do Blagrove. Desses 24 estudos, só 3 testaram a hipótese do membro superior fazer diferença. Então você tem ali 21 artigos que mostraram um bom desfecho, melhora na economia de corrida, melhora na performance, sem colocar sequer um exercício superior. Então, a partir disso, eu sou muito categórico, não precisa. Não precisa. É proibido? Não é proibido. Há especificidade? Há especificidade. Talvez alguma pessoa vai chegar ali com uma demanda que precisa ser atendida. Mas em linhas gerais, cara, esquece, não precisa. Você não vai ter alteração da performance. Mas quando fala de membro superior, seria... Porque aí pode gerar uma pode gerar uma confusão, né? Do que o cara fala membros superiores é o que não é perna, mas não é assim. Não, tira tronco, deixa tronco, deixa tronco. Porque o trabalho de core é importante, né? Sim. Mas que é um dado legal, assim, que não é científico, mas é curioso.
desses 24 artigos, só 3 colocaram core também, né? Assim, eu fiquei surpreendido. Eu falei, cara, os caras estão postando as fichas dele, e o cara não tá postando a ficha no core. É porque também, Pedro, o que acontece? O que é a performance? É o teste de 3 km. Melhorou a endurance, vai ver o teste de 3 km. Né? Melhorou a economia de movimento, o VO2, é o volume de oxigênio que o cara está gastando a 14 km por hora num teste progressivo em laboratório que dura 18 minutos. Mas será que esse tipo de coisa, e aí a gente entra também nas hipóteses aqui, será que o teste, por exemplo, o core, com certeza, mas o de membros superiores, quando a gente fala de endurance, de ultra endurance, aí na maratona, por exemplo, numa ultramaratona ou numa meia maratona, realmente não seria diferente o desfecho? Vale a pena, né? Cara, não tem esse teste, mas o que eu penso é o seguinte: o próprio treino de corrida desenvolve o que é necessário para esses grupamentos musculares. Então, você não precisa de acrescentar um fortalecimento, porque o fortalecimento ele não está ligado, né, para uma redução de uma dor, não, está ligado para a economia de energia, está ligado para o aumento do desempenho. Né? Perfeito, e aí talvez o próprio treino de corrida ele já desenvolva o core. E a gente não precisa ficar alucinado treinando core. O que eu vejo muito é treino de fortalecimento, e sei lá, o treino tem 10 exercícios. 5 são de core. Para mim não faz sentido, cara. Os grupos musculares que são exigidos ali, muito, muito exigidos, glúteo, quadríceps e panturrilha. E aí você vai colocar 5 de core, que é um estabilizador, é secundário. Não adianta, você não é o movimento da contração do core que vai gerar o movimento da corrida. Não adianta ficar brigando com isso. Né? E você vai colocar 5, depois você coloca um quadríceps glúteo, uma panturrilha, um posterior de coxa, um adutor e uma remada. Pô, pra mim não faz sentido. Até porque o core, né, e falar, por exemplo, abdômen, tá ali em isometria o tempo quase inteiro, né? Durante a atividade. Você pensar o ciclismo, o cara já tá fazendo a prancha ali durante. Treina, velho. Por exemplo, a gente que pedala em bike contra relógio, o cara tá na posição de prancha, basicamente, durante horas seguidas. Aí vai fazer diferença ficar 30 segundos em prancha em casa? Cara, e será que esse tempo que fica nessa posição não é suficiente para treinar essa musculatura? Será que não está sendo treinado? Né? Será que você precisa acrescentar mais ainda, ter um olhar, né? Então, assim, talvez assim, quando a gente fala de ciclistas, por exemplo, o cara que vai, o balanço da bicicleta, às vezes o cara precisa, na hora de um sprint, puxar, né? Você faz força com o braço realmente concêntrica, né? E tal, né? Vale a pena. Para esse cara, se ele estiver cumprindo todos os pré-requisitos ali, vale a pena colocar para esse cara, né? Porque pode sim realmente fazer diferença. Mas às vezes o cara tem um tempo muito curtinho, é um iniciante ali que está com né, um potencial enorme para desenvolver força de glúteo, quadríceps e tríceps femoral. Eu acho assim, bota a ficha nessa parada que vai dar certo. Coloca a ficha neles que vai rolar. E aí depois começa a lapidar. Assim, vale também citar que a gente tá falando de desfecho de performance, né? Às vezes o cara não quer ficar com o braço fino, sabe? É outra história, né? Ou então, assim, o cara assim, não quero sentir dor no braço, não quero. Sabe aquela fadigazinha? Eu não tô afim. Não tô afim de sentir aquilo que me incomoda, me tira concentração. Né? É uma especificidade, né? Dá pra gente trabalhar. É curioso o que você falou, assim, o cara, a corrida já trabalha que você tem que trabalhar no braço. Aí uma pessoa que, tipo, ela saiu correndo com uma garrafinha, uma coisa que ela nunca fazia. Aí eu senti, eu não consegui, cansou, fadigou o meu braço e eu tenho que fazer musculação. Não, você tem que correr mais segurando a garrafinha, né? Treino específico, inclusive. Pois é. Mas então seria isso, né? Assim, para performance da corrida especificamente, porque quando o braço está ativamente trabalhando no exercício, que é o caso da natação, por exemplo, é outra história, né? Obviamente que precisa. Perfeito. Mas no caso da corrida, então Eu falo isso, eu já falei isso no meu Instagram e, sei lá, participando de outros podcasts, programas, e a galera fica me xingando. Mas, gente, eu não sou um militante contra o membro superior. Eu não tô contra. Você quer treinar, cara? Você quer treinar?
treina em paz, velho. Não tem problema. Eu não tô brigando pra você não treinar. Eu tô falando para as pessoas que não gostam, que não querem treinar, que não tem tempo de treinar, que talvez isso não seja o principal. Talvez a gente possa abrir mão disso. Já que a gente faz tanta coisa, né, que a gente tem uma demanda tão grande durante a semana, talvez isso aqui seja a hora, seja o ponto a abrir mão, talvez entrar lá na frente ou nem entrar, não sei. A palavra não precisa, o problema é que é mal interpretado, né? Sim, às vezes sim. esse não precisa, né? A pessoa fala assim, não às faz. vezes há uma dissonância lógica assim, que as pessoas fazem, né? Não precisa, tá dizendo que é ruim, não precisa. Isso, exatamente. Não exatamente. precisa. Não vai te fazer mal, se quiser fazer, pode fazer. Já encaminhando aqui, né, uma pergunta bem especial, essa que eu separei, inclusive você que me sugeriu, falar disso aqui pode ser interessante, e assim, a gente fala muito do que em inglês é time crunch, né, que é o atleta que não tem tempo, nem de treinar o esporte que ele escolheu, imagine fazer o treino de força, e muitas vezes o cara não tem disponibilidade de ir para academia treinar, então você consegue treinar, né, de alguma forma em casa ou em qualquer lugar, usando aí elástico, o peso do próprio corpo, né, calistenia e etc. Mas, por exemplo, as valências, né, as capacidades físicas da força que realmente melhora a performance, a pessoa consegue treinar fora da academia, Pedro? Considerando que a grande parte desses atletas, eles não têm experiência com fortalecimento, o peso do próprio corpo, um elástico, às vezes vai entregar para ele a carga de treinamento do ponto de vista de intensidade que é suficiente. Então você vê alguns artigos ali que mostram resultados com 70%, 75% do máximo. Né? Então, assim, eu não vou testar um RM, às vezes eu não preciso testar um RM, mas eu sei que às vezes o peso do corpo do cara, para o cara fazer um agachamento livre, vai representar isso. Na hora que ele me dá a percepção de esforço, ele vai me dar 7, 8, 9, às vezes, para o número de repetições que eu estou pedindo. Para grande parte dos atletas, dá para fazer um treino no ambiente fora da academia, com alguns materiais. Tem alguns alunos que estão treinando até dentro de casa, compraram alguns materiais. Então, é possível fazer para esses alunos iniciantes e por um determinado tempo também. Tem alguns alunos que estão comigo desde 2017, 2018, que há algum tempo atrás eu falei, cara, eu acho que está na hora de você ir para academia. Não tem mais como eu bolar alguma situação que vai gerar uma carga, que vai gerar uma adaptação positiva. A gente precisa do implemento, precisa de peso, barra, milha, aparelho, que seja alguma coisa que aumente essa demanda, que só o peso do corpo não está gerando mais. Então, depois de algum tempo, talvez não dê. Mas para grande parte, para os iniciantes no fortalecimento, certamente. Iniciante no corrida, iniciante no fortalecimento, iniciante no triatlo, iniciante no fortalecimento, com certeza. Dá para dizer que é uma solução que vai funcionar para a maioria dos atletas de endurance, já que os atletas de endurance são quase uma nulidade em relação à força, né? A maioria, por mais experientes que seja o atleta de endurance, quase todos são iniciantes do zero, né, no treino de força, né? Então, a minha realidade é essa. Os alunos que chegam para mim são alunos que sequer tiveram uma sequência de 6 meses de fortalecimento durante toda a vida. Em qualquer, não estou falando de agora, não. O cara, há 10 anos atrás, 10 anos atrás eu comecei a fazer, mas eu fiquei 4 meses e saí. Então, essa é a minha realidade. São pessoas que não têm experiência mesmo no fortalecimento. Ou, quando tem, é o cara que tem muita experiência no treino para estética, sim, que também me dá uma margem. O cara tá com aquela série de 10 a 12 repetições, com 1 minuto de intervalo, né? E quando eu vou passar um treino ali com uma carga de treinamento mais direcionada para a corrida, às vezes a pessoa olha pro treino e fala assim, putz, quando eu olhei, eu achei que ia ser bobinho. Na hora que eu fui fazer, eu senti que foi uma coisa diferente do que eu já fiz. Então, essa pessoa também ela consegue fazer no ambiente fora da academia. Mas faz diferença, né? De qualquer forma, o cara já ter feito, mesmo... não vou citar marca nenhuma de academia aqui, não vou citar, mesmo tendo feito aquele treino bem aleatório lá, despretensioso às vezes, né, sem muito objetivo, faz uma diferença da pessoa que nunca fez. Até do ponto de vista de repertório motor do fortalecimento, né,
Repertório motor do fortalecimento do corredor que nunca fez é quase que você pegar uma criança. Eu ia começar do O, zero, né? é o maior problema dos esportes cíclicos, né? A corrida, né? Basicamente a pessoa só aprende a se mover para frente, né? A bicicleta é apertar o pedal para baixo, assim. A gente, por exemplo, na bicicleta, na corrida dá para falar isso mesmo. Tira o cara do asfalto, coloca o cara para fazer uma descida no trail, cara, muitos vão se enrolar na bicicleta, no triatlon, que ainda mais acontece ainda mais isso, as pessoas não têm habilidade nenhuma para lidar com a bicicleta, entendeu? Às vezes fazer coisas simples na bicicleta, e aí quando você pega pessoas que tiveram na minha época, né, eu já não sou tão novinho, morava em rua de barro, andava de BMX, né? Lá pra cima, pra baixo, subindo escada, caindo, levando queda, quebrando, né? Levando tombo. E hoje a transferência que tem isso de coisa de mais de 30 anos atrás para o esporte que eu pratico hoje é muito grande. A musculação da mesma forma, quando a gente já falou, né? Na época de garotão, tinha que ir pra academia para deixar de ser magro, né? Eu tinha problema de ser magro, porque eu fui pra academia para ficar fortinho. E com certeza, quando eu faço academia hoje, é bem diferente do cara que passou 40 anos da vida, desde que nasceu e vai pra academia com 40 anos, as pessoas são extremamente, para usar uma palavra meio engraçada, desengolçadas, né? As pessoas são desengolçadas. Não é a palavra técnica, mas você falou, não tem repertório motor nenhum para fazer aquilo, né? E aí precisa, como o professor Sandro falou, você precisa, às vezes tem que esquecer muito essa questão do que vai melhorar a sua performance, né? Eu vou treinar a força, vou treinar a potência. Não, cara, você tem que aprender a fazer aquilo em movimento primeiro, né? Dá até para puxar um link desse assunto e trazer um pouco, tipo, dessa parte de, talvez mais pesado, talvez seja uma demonização dos aparelhos da musculação, né? Mas, você vai fazer leg press, extensor e flexor, não vai adiantar para corrida. E aí tem, desses 24 estudos lá dessa revisão, 11 artigos testaram pelo menos um aparelho, tiveram uns 3 ou 4 artigos que testaram só aparelho e mostraram o resultado. Então, para essa pessoa, para o desengonçado, para esse cara que não tem repertório motor, para ele, cara, colocar essa pessoa para fazer extensor, leg, flexor, maravilhoso. É o melhor que tem para esse cara e vai dar certo. É que se você pedir para fazer outra coisa, ele vai executar mal e não vai dar certo. Né? Então, é uma grande carta na manga. Ô Pedro, eu vou lançar uma polêmica aqui. O CrossFit, ele tem um lugar ao sol aí para o atleta de endurance, né? Eu vou até vou lançar a minha opinião aqui primeiro, antes do que a sua. Eu peço até desculpa por isso. É como você falou, né? Tem certos assuntos que a gente fala e parece que viram polêmicas. Cara, se você pratica o CrossFit como um esporte, né? Com todo o ecossistema do CrossFit, aquilo ali vai ser uma concorrência gigantesca para o esporte de endurance que você faz. Você não vai conseguir praticar triatlon treinando CrossFit. Consegue, né? Até um amigo que faz isso, mas não é que vai ser o melhor dos dois mundos, né? Um prejuízo ali você vai ter, mas você pode ter prazer no que você está fazendo, e aí Sim. ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que isso aí não tem nem muita discussão, né? É a mesma coisa de falar jogar futebol é bom pro triatlo. Cara, se você quiser bater a sua pelada, jogar o seu rachinha, como a gente diz aqui em Marcel, todo dia, você pode fazer triatlon também. Agora vai ser melhor pro triatlon? Não. E aí a discussão é sobre isso, é melhor. Tem como a pessoa se matricular no box de CrossFit e ainda ser bom para o esporte de endurance que ela pratica? A minha pergunta é essa, né? Ir lá para o box de CrossFit, utilizar aquela parafernália toda, fazer os treinos do dia lá e ainda ser bom para a performance da pessoa. Eu tenho dificuldade de achar que isso vai dar certo por um motivo por vários motivos, e um deles talvez seja assim: você vai para o treino de segunda ali, você não sabe o que vem. É uma caixinha de surpresas. Então, aí você vai para o de quarta, aí também você não sabe o que vem. E aquela coisa, a pessoa que. Vamos pôr que um corredor, no mesmo box, tem um corredor que vai segunda e quarta, e tem outro que vai quarta e sexta. Quarta-feira, o que está indo a segunda vez por semana vai treinar a mesma coisa que o que está indo a primeira vez por semana está treinando ali. Que são coisas diferentes do que ele fez na segunda e do que o outro vai fazer na sexta.
Então, meu problema não é com o CrossFit, é com essa organização. Com a cultura do CrossFit, né? É o O formato. formato, cara, que perde esse controle, né? O treinamento exige controle, né? Então você não tem controle do que é feito. Aí começa a ficar um pouco aleatório, assim, meio que, tipo, talvez sim, talvez não. Se você vai aderir à cultura, que obviamente o formato está dentro da cultura do CrossFit, de chegar lá, não, eu vou fazer o treino que for do dia, né, Wad? Cara, não tem como isso dar certo em qualquer hipótese. Pode dar certo. Pode dar certo, mas é um empírico, né? Você não está melhorando as suas chances, você não está melhorando as suas chances, né? Mas também é aquela coisa, aí a gente fala isso, a gente lança isso no Instagram, aí sempre tem. E normalmente são de profissionais que atuam no CrossFit, vêm falar, né, do contrário. E assim, cara, óbvio que você pode ir lá e fazer um treino voltado para desenvolver a sua força, um treino planejado, desenvolvendo sua força com os equipamentos ou com exercícios que o CrossFit engloba, né? Então, por exemplo, há uma certa influência ali do levantamento peso olímpico no CrossFit e tal, então você pode fazer um treino lá nesse sentido, né? Então isso pode ser benéfico, né? Mas sim, você ser crossfiteiro, normalmente você vai concorrer muito, né? Eu tenho um aluno, 2 alunos que são alucinados com CrossFit. O cara foi praticante por muito tempo, depois deu uma lesão e foi para corrida, começou a praticar corrida e se envolveu muito com a corrida, mas tem esse vínculo afetivo com o CrossFit. Esses caras, eles treinam no box sem fazer aula. Eles pagam a mensalidade e vão no horário que não tem aula. Eles usam o espaço, isso dá uma certa paz para eles, e aí é um puto espaço. E aí é um espaço legal pra caramba. Sim. Né? É um puto espaço, aí é legal. Então, nesse formato dá para encaixar. Agora, para seguir a aula, para seguir ali, sei lá, eu penso, na segunda você fez 3 exercícios que envolvem quadríceps e glúteo, 3 formatos diferentes de agachamento. Na quarta não tem nenhum. Aí na semana que vem você volta na segunda e tem 5. Aí na quarta tem 2. For falar aí de mecanismo fisiológico, tudo que a literatura científica diz é que é um tipo de treino que vai melhorar a sua performance, né? Eu até falei, não, é melhor não falar isso, porque às vezes a gente já bate muito, né? Que é o treino de força máxima e potência, que é um formato de treino, né? Que eu falei muito sobre isso com o professor Sandro, é um formato de treino que, assim, se for resumir, seria muita carga e pouca repetição, né? Vamos resumir de forma simplística, aí você chega no CrossFit, o cara manda você fazer 100 agachamentos, entendeu? Né? Põe uma série de minutos, né? Essa série de 5 minutos de agachamento. Perde a conta, né? Você perde a conta. O estresse metabólico que você causa para depois se submeter ao treino de endurance, né? Com certeza a concorrência disso não vai ser muito funcional, assim, mas é difícil de ser. Assim, apostar a ficha nisso é uma aposta que tem pouca chance de dar certo, né? A realidade é essa. Mas é como você falar, a pessoa está no direito de querer fazer. E também arcar com os prejuízos da performance, como todo mundo é adulto, né? Ninguém se você quer fazer CrossFit, você vai talvez aceitar que não vai correr, não vai melhorar a performance de corrida. E se a pessoa está satisfeita com a performance que já tem, tudo bem, né? Tudo bem. Já se encaminhando aqui, eu não sei se essa referência que eu vou dar agora aqui, eu sempre digo que a gente está chegando na Avenida Búzios, porque a Búzios é a avenida que fica reta final lá do Ironman Floripa. Eu não sei se essa referência se você conversa com essa referência. Não peguei, não, mas foi bom. Agora agreguei ela. Agora... Então a gente já tá chegando na Búzios aqui. Então, Pedro, assim, vou trazer o título aqui, mas você já joga aí com as suas considerações finais. E também aproveite, né, para mais uma vez aqui para a gente aproveitar com quem ficou até agora, para a gente faça o seu jabá e diga novamente onde você pode ser encontrado e que tipo de serviço você presta, trazer a pergunta do título, né? Tem como conciliar o treino de força com os esportes de endurance? E aí fica à vontade para jogar suas últimas palavras aqui. Perfeito. Tem como conciliar o fortalecimento do treino de força, né, com os esportes de endurance. Tá repetitivo, mas eu acho que é válido ser repetitivo nisso. A premissa é o treino de força não atrapalhar o treino de corrida, em hipótese nenhuma, né? Então pode se abrir mão e depois disso que seja construída
uma carga de treinamento coerente com o que já foi testado, né? O que a gente já sabe que deu certo. Então, dentro dessas normativas, dentro dessas possibilidades, como eu acredito que o fortalecimento pode contribuir para os esportes de endurance. Então, eu sou muito seguro para falar de que associar o fortalecimento aos esportes de endurance vai ser salutar na maioria dos casos, tratando ali também as exceções também não deixarem de ser tratadas, porque em alguns momentos, em algumas situações, pode ser que seja prejudicial, pode ser que não faça diferença, pode ser até que seja prejudicial. Então tem que avaliar bem individual, né? A gente tem que bater nessa tecla do individual em todos os sentidos. Tem que ser individual nos treinos de corrida, nos treinos do triatlo, nos treinos da bike, e tem que ser individual também, para pensar, estruturar, planejar e executar o fortalecimento. Então é isso. Para quem quiser me acompanhar, estou lá no Instagram, Fortalecimento para Corredores. Lá também tem um link de contato com a assessoria. Hoje eu acho que a Fortalecimento para Corredores é a assessoria. Eu acho que é a única assessoria, pelo menos que eu conheço, é a única assessoria que eu conheço que presta esse serviço específico. A gente é uma assessoria de treino de fortalecimento para praticantes de esportes de endurance. Na maioria deles corredores, mas temos uma boa parte de triatletas também. Então é isso. Só buscar lá no Instagram Fortalecimento para Corredores e chamar a gente que a gente bate um papo. Show de bola, velho. Show de bola mesmo. Então aproveito aqui para agradecer demais a sua disponibilidade por ter aceitado meu convite aqui. Até brinco, né? Se deixar, a gente conversa aqui 3 horas. Aí, inclusive, eu gravei um dia desse com um amigo meu de 3 horas de duração. Aproveite pro longão, né? Aqui vai dar um longo razoável esse podcast. Então, espero que as pessoas façam um bom proveito aqui desse conteúdo. Fico muito grato pela presença. Faço aqui o convite para outras oportunidades. A gente viu que tem um monte de assunto aí que vale a pena desenvolver o assunto. Então, Pedrão, obrigado mesmo pela participação aqui. Espero que você volte. Espero que você tenha gostado. A gente meio que se enrolou um pouquinho aqui para gravar semana passada. Então, mas que bom que deu certo. É um tema bem legal, um tema muito recorrente em caixinha de pergunta, né? A minha caixinha é quase constante, então sempre surge isso. Então, você foi um cara que eu achei que agregaria muito aqui a sua presença no podcast. Deu para notar que isso realmente se consolidou. Então, mais uma vez agradeço, né? Então, para finalizar aqui, eu sou José Brasiliano. Esse foi mais um podcast aqui do Ciência do Endurance, como conciliar o treino de força. Como sempre, desejo bons treinos a todo mundo. Boa prova aí para quem vai competir. Pedrão, brigadão. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Valeu. Um abraço a todos. Tamo junto.